Minutos, nós vamos falar de um assunto, vamos falar de história do Brasil agora, porque vocês sabem, há uma grande polêmica em torno da morte do ex-presidente Juscelino Kubitschek. Juscelino, afinal, teria morrido num acidente de carro, numa fatalidade, ou teria sido assassinado. Quem estudou esse assunto, quem se aprofundou sobre o assunto, é o ex-vereador Gilberto Natalini, que é médico e que acompanha esse tema já há algum tempo. Vou chamar o senhor de vereador, porque uma vez vereador, sempre vereador, mas eu queria hoje falar de história do Brasil. Como é que o senhor começou a acompanhar esse caso aí e por quê? Algum interesse pessoal? O que foi? Bom dia. Bom dia, Sabino. Bom dia, Lupato. Bom Bom dia, os dia. ouvintes da Bandeirantes. Prazer enorme estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado, senhor. Na verdade, eu fico muito grato de estar aqui com você, Sabino. Você acompanha a sua carreira desde muito tempo, inclusive Obrigado. na Câmara Municipal, você fez várias coberturas lá com a gente. É verdade. É verdade. Então, eu me interesso, você sabe, eu fui preso político em 1972, eu fui preso, fiquei lá no DOI-CODE e passei pelas mãos do coronel Brilhante Ustra, né? Sou lesado dos ouvidos por causa de choque elétrico, fui bem assim, machucado lá por tortura daquela equipe e principalmente do Ustra. Então, eu sempre tive muito interesse na luta pela democracia e, particularmente, na luta pela verdade, né, para que as coisas se esclareçam. Eu não tenho nenhum sentimento de vingança ou sentimento Enfim, o que me move é ter um Brasil democrático e ter, obviamente, uma descoberta da verdade. E, no caso Juscelino, o que aconteceu? Eu fui presidente da Comissão da Verdade aqui da Câmara Municipal de São Paulo, 2012, 2013, 2014, nós fizemos um trabalho muito grande aqui e, entre as investigações, nós investigamos o problema da morte do Juscelino Kubitschek, que era uma coisa controversa já há muito tempo, não é? E que a gente nunca entendeu bem o que aconteceu. E na investigação que nós fizemos, Sabino, nós levantamos, durante 2 anos, eu viajei para o Rio, conversei com muita gente, conversei com o Coli, conversei com o motorista do caminhão que vinha atrás do Juscelino, o motorista do ônibus, passageiros do ônibus da Cometa, o filho do brigadeiro, que era o dono do hotel onde o Juscelino parou lá na Dutra. Enfim, nós fizemos uma série de investigações e nós chegamos à conclusão que essa versão do acidente era uma versão que não condizia à verdade. Que nós concluímos com 112 quesitos no nosso relatório da nossa Comissão da Verdade, nós concluímos que Juscelino não tinha morrido de acidente de carro, aquilo foi provocado. Foi a conclusão que nós chegamos. E nós mandamos isso para Brasília, para a Comissão Nacional da Verdade. E, na época, a presidente era Dilma Rousseff, e o presidente da Comissão da Verdade era o Pedro Dalari. E ele nos contradisse. Ele fez um contra-relatório dizendo que não, que eles afirmavam que foi um acidente e que iam arquivar o caso. Aí, Sabino, o que aconteceu? Eles se basearam, para tirar essa conclusão, no laudo feito pelo Instituto Carlos Éboli, lá na época de 1976, depois da morte de Juscelino, que é um laudo absolutamente falho, cheio de conclusões erradas, de falta de investigação, de adulteração de provas. É um laudo, assim, absolutamente horrível. Foi nesse laudo que a Comissão Nacional da Verdade se apoiou e também num laudo feito por uma CPI no ano de 2001, comandada por aquele senador Paulo Otávio, que, inclusive, se baseou também no laudo do Carlos Éboli. Então, nós nunca digerimos isso, entendeu? Aquele arquivamento. Eu acho que houve um acovardamento do governo federal de levantar a hipótese, a suspeita, e investigar a real causa da morte do presidente Juscelino Kubitschek. Vereador, só pode citar pelo menos um fato que leve o senhor a essa conclusão, por favor? Lá tem 112, eu vou citar um.
a traseira do Opala de Juscelino, na foto que está lá no local do acidente, a traseira do carro, as duas lanternas do carro estavam íntegras, intactas, as duas lanternas traseiras, lanterna de freio e a lanterna traseira. 24 horas depois, com o carro lá já na delegacia de polícia de Resende, uma outra foto que lá está no nosso relatório. A lanterna da esquerda, a lanterna traseira estava quebrada. Estava quebrada. Isso então, poderia significar o quê? Que quebraram a lanterna para poder alimentar a tese de que Juscelino Kubitschek, que o motorista da Cometa bateu o ônibus, porque eles defenderam essa tese, que o motorista da Cometa bateu o ônibus da Cometa na traseira do Juscelino e desequilibrou o carro do Juscelino e empurrou ele para o outro lado para bater de frente no caminhão. Essa coisa da lanterna nos traz a suspeita que a lanterna foi quebrada na delegacia para justificar essa tese. Olha, o motorista Josias falou na Câmara Municipal para nós lá, ele foi ouvido por mais de 5 horas por mim e pela nossa comissão. Ele disse que 5 dias depois da batida, foram na casa dele. Ele morava aqui na região da Grande São Paulo. Duas pessoas numa moto levaram uma mala de dinheiro, abriram a mala na frente dele e falaram para ele assim: se você admitir que você foi o causador do acidente, essa mala é sua. Então, tentaram subornar o pobre do motorista, e ele foi na justiça, e por 2 vezes na justiça, ele foi absolvido como não causador da batida do ônibus no carro do Juscelino. O ônibus não bateu no carro do Juscelino. Então, aquela tese que o Instituto Carlos Éboli e o senador depois, aqui em 2001, levantaram de que havia sido um acidente provocado pelo ônibus da Cometa, é uma tese falsa, é uma tese mentirosa. E nós sabemos que é por uma série de motivos. Tinha um passageiro chamado Paulo Oliver, um advogado de São Paulo, que estava sentado no primeiro banco, ao lado do motorista Josias, do ônibus da Cometa. Ele foi ouvido por nós, ele diz: doutor Natalini, não houve batida do ônibus no carro. O carro andou, passou o ônibus pela direita, se desequilibrou por algum motivo, passou para o outro lado da Dutra e bateu de frente no caminhão. Então, são vários quesitos, são muitos quesitos que a gente levantou ali, de que desmentem a tese que foi oficial do Instituto Carlos Éboli e da CPI do Paulo Otávio, nas quais a Comissão Nacional da Verdade se apoiou para desmentir a nossa tese que achava que a morte de Juscelino não foi um acidente de carro, foi um acidente provocado. Vereador, e agora uma comissão ligada ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania está cogitando a reabertura desse inquérito, pelo que o senhor está dizendo, muito pelas provas que foram apresentadas pelo senhor e pelo estudo feito na comissão. Qual que seria a hipótese mais plausível para esse acidente? Porque se fala em intoxicação, um tiro no motorista, sabotagem mecânica no carro que levava Juscelino Kubitschek. O que o senhor acha que aconteceu no dia? Então, é uma coisa que eu não sou perito, né? Eu sou um, vamos dizer assim, um cidadão brasileiro na busca da verdade, né? Mas o que aconteceu? O perito Sérgio Eisenberg, que é um dos maiores, se não for o maior perito de trânsito, de acidente de trânsito do Brasil, o perito Sérgio Eisenberg produziu um estudo técnico, produziu um laudo a pedido do promotor federal, do procurador federal de Resende, que ele, baseado nas nossas denúncias, esse procurador abriu uma investigação no Ministério Público Federal e contratou o perito Sérgio Eisenberg para fazer esse laudo. O laudo dele tem 220 páginas e o laudo dele desmente que o Opala tenha sofrido um acidente, que aquilo, ele diz, não é possível, da maneira como aconteceu, que é um estudo profundíssimo. Quando eu vi esse laudo do Sérgio Eisenberg, agora, há pouco tempo atrás, eu resolvi, junto com o Ivo Patarra, que foi uma pessoa que me ajudou muito, é um escritor, um jornalista investigativo muito profundo, trabalhou comigo na Comissão da Verdade, nós dois assinamos um ofício
ao ministro, ainda era ministro dos Direitos Humanos, o ministro que saiu, que é aquele que foi demitido, Silvio Almeida. Nós mandamos para ele um pedido para reabrir a investigação. Nós não falamos A, B ou C, nós só falamos, baseado nesse laudo, pedimos à Comissão Nacional de Mortes e Desaparecidos que possa reabrir o caso Juscelino para investigações posteriores, tendo em vista que o perito Sérgio Rosenberg afirma com todas as letras que não houve acidente, desmentindo a tese da Comissão Nacional da Verdade, da CPI do Paulo Otávio e do laudo do Instituto Carlos Éboli. Nós pedimos isso a ele e mandamos também um ofício, assinado por mim e pelo Ivo Patarra, para a presidente da Comissão de Mortes e Desaparecidos. Tivemos contatos com o Nilmário Miranda, conversamos com ele para dizer que a gente ia mandar isso, etc. e tal, tivemos contato pessoal com ele, e aí ficamos aguardando a comissão analisar o caso e esperamos, sinceramente, Perfeito. Em nome da verdade, da história verdadeira do nosso Brasil, que possamos reabrir o caso. O que as investigações vão concluir, eu não posso afirmar a você, eu não posso dizer para você a causa foi A, B ou C. Existem hipóteses. Por exemplo, no crânio do Geraldo, motorista do Juscelino, quando fizeram a exumação dele em 1996, havia um buraco no osso aqui, no osso temporal, havia um buraco de uns mais de 2 centímetros na calota craniana dele. E dentro da cabeça do crânio do Geraldo foi encontrado um fragmento de metal, que na época a necrópsia assinalou como sendo fragmento de prego de caixão. Agora, uma coisa realmente, é uma coisa difícil da gente entender, né? Essa é uma hipótese. A outra hipótese, o Carlos Heitor Coni me contou no Rio de Janeiro, quando eu fui na casa dele, ouvi por mais de 5 horas, era muito amigo de Juscelino, sabia de tudo da vida de Juscelino, e ele me disse que Juscelino tinha parado lá no Hotel Fazenda, né, que era de um brigadeiro que tinha sido cofundador do SNI, para conversar com o brigadeiro, porque o Juscelino estava fazendo articulações políticas, porque ele queria ir para o colégio eleitoral para disputar a presidência da República com o candidato da ditadura. Entendi. Então, ele estava articulando. E aí, lá, segundo o Coni, o motorista perguntou para o estacionamento, o rapaz do estacionamento, se tinham mexido no carro, que o carro estava esquisito. Então, tudo isso tem que ser investigado de uma maneira funcional, entendeu? Lógico, lógico. Queria agradecer aqui a participação do ex-vereador Gilberto Natalini, um estudioso desse caso aí da morte do ex-presidente Juscelino Kubitschek na rodovia Presidente Dutra, para que a gente busque aí a verdade histórica, né? E consiga entender o que efetivamente aconteceu naquele acidente ou não. Muito obrigado ao senhor, um bom dia, viu? Obrigado. Bom dia, obrigado a você, Sabino, obrigado, Lupato. Eu espero que a Comissão Nacional de Mortes Desaparecidos tenha a coragem política de reabrir o caso para fazer uma investigação posterior, dependente do laudo do Sérgio Rosenberg. Muito obrigado a você, um abraço a você e aos ouvintes. Obrigado, um abraço para o senhor também. 11h55.